Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso Betoneira de Ideias, mais uma vez no formato aqui de videocast, invadindo mais uma vez aqui o canal da Univale TV, para falar um pouquinho hoje mais uma vez sobre engenharia, o meio ambiente. Vocês daqui a pouco vão ver que a gente está com convidados super especiais. Antes de apresentar eles, sempre lembrando, deixe seu feedback aí, deixa no comentário, curte esse vídeo, compartilha com o pessoal, mostra um pouco do nosso conteúdo que estamos produzindo aqui no nosso laboratório de rádio, também em parceria com a Univale TV. Se você estiver ouvindo em algum dos nossos agregadores de podcast, deixe seu feedback também, compartilhe, avalie, que o seu feedback, a sua mensagem é muito importante para a gente. E agora, recados iniciais dados, vou apresentar para vocês os nossos queridíssimos convidados que já estão enchendo a nossa mesa aqui do laboratório de rádio. Hoje a gente está recebendo o pessoal, a galerinha do Ecos Brasil, e a gente vai debater um pouquinho sobre o projeto, falar como que eles têm atuado, o motivo da visita até à Univale. E na nossa mesa hoje temos presente ele, o nosso parceiro para todas as horas, mais uma vez o professor Hernani Santana, coordenador do curso de Engenharia Civil e Ambiental aqui da Univale. Ao lado dele temos também a professora Renata Campos, segunda participação consecutiva dela aqui, já está virando da casa. E os nossos convidados que fazem parte do Ecos Brasil, Lucas Milani, Maria Cecília de Brito e a Marina Tiengo. Acertei os nomes, gente? Acertei? Obrigado. E aí a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, mas antes, para iniciar bem, eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho de si, qual que é a sua formação, qual é a sua função, para o nosso público de casa já se sentir mais confortável e conhecer cada um de vocês. Podemos começar com o Lucas? Claro. Bom, ainda é bom dia, né? Então, bom dia a todos. Meu nome é Lucas Milani. Eu sou formado em gestão ambiental, tenho mestrado em recursos florestais e doutorado em engenharia ambiental. Atualmente eu trabalho no Instituto Ecos Brasil, no projeto no termo de parceria junto com o Parque Estadual do Rio Doce, com o IEF. E viemos hoje aqui na Univale conversar um pouco sobre como o trabalho está sendo desenvolvido. Beleza, agora pode se apresentar para a gente também a Maria Cecília. Meu nome é Maria Cecília, muita gente me conhece por Cissa já há alguns anos na estrada profissional. Eu sou engenheira agrônoma, tenho mestrado em ciências ambientais e sou no Ecos a diretora de relações institucionais, mas também estou junto com os meus colegas que estão aqui hoje, a Marina e o Lucas, no projeto que é o termo de parceria, né, entre o Instituto Ecos e o Instituto Estadual de Florestas, que o Lucas mencionou, para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce, um parque tão importante aqui do Estado e do Brasil, e faço a gerência geral do projeto e viemos aqui hoje para trazer algumas informações gerais também sobre este projeto e sobre o Ecos. E agora, por último, mas não menos importante, nossa querida Marina, seja bem-vinda mais uma vez, pode se apresentar. Bom dia a todos e a todas, eu sou a Marina, sou gestora ambiental, atuo no Instituto Ecos desde 2018. Todos os projetos que eu atuei foram na Bacia do Rio Doce, né? Não sei se é coincidência ou não. E estou também atuando no termo de parceria, né, para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce, sou coordenadora técnica e hoje estamos tendo um bom dia de conversa aqui com a Univale. É isso. E agora eu vou pedir para o professor Hernani, claro que todos podem ficar à vontade também, mas para ele explicar um pouquinho para a gente como que está sendo essa visita do pessoal do Ecos até a Univale, como que foi essa manhã de vocês, o que está sendo conversado, qual que é esse objetivo. Fica à vontade, professor. Então, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer a participação, a presença aqui do pessoal, né, do Ecos Brasil. Essa manhã começou bem proveitosa, tomamos um café, fizemos um tour pela Univale, né? E é uma manhã de troca de conhecimentos, né? Estou conhecendo essa turma aqui agora, um pessoal que trabalha muito em prol, né, das questões ambientais, e esse podcast é para isso, é justamente para falar o que você me perguntou, né? O que eles estão fazendo aqui, como é que vai ser. Então, acho mais interessante ouvir deles, né, essa participação, essa presença deles aqui é muito importante para a gente como instituição, né, como universidade comunitária. Então, essa ação
né, essa busca de parceria, essa busca de novos contatos faz parte da vida acadêmica, né, tá na essência da Univale. Então é para isso que nós estamos aqui. Então, eu na verdade, eu estou aqui para dizer que eu estou muito feliz, né, com a presença de vocês, com essa nossa aproximação, né, porque temos muitas coisas em comum, né, nosso interesse pelas questões ambientais de modo geral e pelo parque em particular, né, o parque enquanto aqui estou falando, né, do Parque Estadual do Rio Doce, enquanto o maior remanescente de Mata Atlântica de Minas Gerais. Então, a gente tem, né, desenvolvido ações, cada um, né, na sua própria expertise, a gente fazendo pesquisa, agregando pessoas, e vocês vão contar um pouco, né, mais de como que vocês estão agregando aí, né, porque contribuir para a conservação do parque é contribuir para a conservação da bacia. E isso interessa a todos, né, de Governador Valadares e da bacia como um todo. E aqui eu falo de Governador Valadares porque é a maior cidade, assim, né, que está ali nas margens do Rio Doce. Então, é um aglomerado, né, de população, de gente que tem uma relação muito próxima com o rio. E aqui o rio não só enquanto curso d'água, né, mas o rio enquanto uma parte importante desse ecossistema, né, que originalmente era, na sua imensa maioria, Mata Atlântica, e que agora o que sobrou é o parque. Então, assim, é um espaço muito precioso, né, para todos nós. Então, e penso que é sobre isso que a gente vai conversar aqui, né. Só para o pessoal que está em casa e para mim também entender um pouquinho, eu gostaria de, primeiramente, entender uma explicação sobre o que exatamente é o Ecos, como que vocês trabalham, como que o projeto atua, em que áreas que vocês estão localizadas. Defina para a gente o que é o projeto Ecos. Bom, acho que eu vou começar. O Ecos é uma organização não governamental, portanto, sem fins lucrativos, que foi criado há mais de 20 anos por um suíço que veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil, morou no Brasil, teve filhas no Brasil, e que era um geólogo que teve boa parte da sua vida dedicada a uma região de Minas Gerais, que é exatamente a região do norte de Minas Gerais, onde existe uma formação cárstica super importante e onde está localizado um parque nacional também muito importante, que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Igual o Parque do Rio Doce, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu também guarda riquezas impressionantes, né? Não só de biodiversidade, né? Tem mata seca, tem cerrado, tem caatinga, como também está na beira do São Francisco, num dos seus pedaços, os seus limites, tem comunidades indígenas próximas, é uma região riquíssima em todos os aspectos, e lá a gente começou o nosso trabalho como organização. Fizemos um trabalho de muitos anos. O plano de manejo do parque foi feito pelo Ecos, ainda num formato diferente do que hoje fazemos, que vamos falar um pouquinho daqui a pouco. E até hoje estamos lá num acordo de cooperação, que também é uma parceria com o governo federal. E esse acordo já está na sua segunda edição, já ficamos 5 anos trabalhando com eles nesse formato e agora temos mais 5 anos pela frente. Diferente do que fazemos aqui no Parque do Rio Doce, o acordo não pressupõe repasse de recursos. Quem levanta os recursos para fazer as atividades no parque é o próprio Instituto Ecos. Então, o Ecos ele tem uma ação muito forte na área de biodiversidade. Esses exemplos, né, o Parque do Peruaçu e o Parque do Rio Doce, são 2 dos exemplos, mas há muitos outros. Trabalhamos também com as questões relacionadas às mudanças climáticas. Então, é importante lembrar, quem estiver nos ouvindo, que hoje os 2 maiores problemas da humanidade estão circunscritos a essas grandes crises, né, a crise climática e a crise da biodiversidade. A biodiversidade, para quem não se lembra, é a riqueza, né, diversidades existentes de espécies e variações genéticas e ecossistemas existentes no planeta, e que estamos perdendo em ritmo constante e alto. E além, então, dessa área da biodiversidade, na mudança climática, a gente tem uma plataforma, que depois, se for o caso, eu explico um pouco, que faz possível que aqueles que demandam carbono, ou melhor dizendo, demandam fazer as suas compensações de carbono, né, que emitiram muito carbono, possam adquirir créditos de carbono de quem produz créditos de carbono, né, são empresas que fazem trabalhos normalmente com vegetação.
e as outras que compram são empresas do tipo Natura, Itaú, várias outras que estão nessa carteira. E temos também uma área de remediação de áreas contaminadas, que é um assunto diferente, normalmente não tratado por ONGs, e que diz respeito àquelas áreas onde houve usos do solo que acabaram, por alguma razão, poluindo ou o solo ou a água, e água, muitas vezes, água subterrânea também. Então, a gente atinge esses vários temas. Nosso escritório é em São Paulo, no entanto, nós temos pessoas, né, nossos funcionários no Peruaçu moram lá na região, em Januária, Itacarambi. Temos pessoas que moram na Bahia, temos pessoas que moram em São Carlos, como é o caso do Lucas, e temos também funcionários hoje lotados no Parque Estadual do Rio Doce. Temos aqui conosco hoje o Fernando, que é um dos nossos colegas que estão morando aqui na região. Então, temos já aí uma expansão territorial de onde as pessoas estão alocadas. E agora trazendo um pouquinho para o nosso contexto mais próximo aqui, mais regional, eu estava observando vocês falarem da importância do Parque Estadual do Rio Doce, e aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí na mesa, discutissem como que pode, digamos assim, existir uma parceria, uma colaboração entre o Ecos Brasil com a Univale também, através tanto do LES como do curso de Engenharia Civil e Ambiental também, ter ali uma parceria para ver questões de cuidados, preservações e também para debater essa importância que o parque tem não só para a nossa região, mas também como para todo o país. Bom, todos olharam para mim. Quando a gente conversou, né, Renata, a gente resolveu vir até aqui, né, conversar e aproximar essa relação, tem um motivo antes, né? Acho que é importante a gente falar um pouco do porquê existe o termo de parceria, né? Como que chegamos até o termo de parceria junto com o Parque Estadual do Rio Doce. Então, desde o desastre da Samarco em 2015, foi feito um acordo, né, o TETAC, termo de... Você me ajuda, Maria? Transação de ajustamento de conduta. Eu nunca lembro. Termo de transação de ajustamento de conduta. Que ele possui muitas cláusulas, né? Dentre elas, uma das cláusulas, a cláusula 182, ela é focada no Parque Estadual do Rio Doce, que foi um dos tantos locais atingidos pelo desastre. E nessa cláusula, onde se prevê o repasse de 93 milhões para o Parque Estadual do Rio Doce, o IEF, que é o órgão gestor do Parque Estadual, primeiro resolveu fazer um termo de parceria, onde ele pegou, entre aspas, 21 milhões desse recurso e abriu um edital para que os CIPs, né, organizações do terceiro setor, se candidatassem para ser parceiras. Esse edital ele vem com um plano de trabalho pronto, né, com muitas ações que a gente precisa fazer para que ajudem nessa consolidação, que é como se fosse um arrumar a casa do parque, que passam por várias áreas temáticas. A primeira seria a manutenção do parque, né, o seu cotidiano, o dia a dia. Tem a parte do fortalecimento da gestão, que a Marina vai falar um pouquinho daqui a pouco, que a Renata também participou de um momento importante dessa área temática. A parte de uso público, de fortalecimento, de fiscalização e proteção, a área de pesquisa, que eu atuo mais fortemente, e comunicação, que eu também faço parte, o Fernando também faz parte, e a parte de regularização fundiária. Claro, né, a gente faz essa divisão de tarefas, né, dentro do trabalho, mas no final das contas todos trabalhamos juntos em todas as áreas possíveis para que a gente consiga atingir essas ações de consolidação do parque, que é fortalecê-lo enquanto instituição, né, dentro do IEF, e a própria gestão do dia a dia, né, que seja onde haja um salto na performance desse processo gerencial do parque, né. E foi por meio desse edital que o Instituto Ecos fez a sua candidatura, foi a OCIP selecionada, quando assinou o contrato em 17 de dezembro de 2021, se não me engano. Então começou em janeiro de 2022 e o termo de parceria vai até dezembro de 2025, com muitos produtos, indicadores, entregas que a gente vai, né, fazer juntamente com o IEF ao longo desses 4 anos. E aí talvez acho que agora a gente possa falar um pouco da parte da Marina, né? Se você quiser falar um pouquinho do plano de manejo, quer dizer, não sei se o Jonatas vai perguntar isso já, se eu tô te cortando. Não, então, eu tinha até acabado de fazer a anotação aqui, como você já citou ela, já meio que passou a bola para ela, eu justamente ia
pedir para ela falar um pouquinho, entrar na nossa conversa justamente sobre essa participação dela. Então, Marina, fica à vontade. Muito bem. Então, falar um pouquinho, um dos escopos, né, do termo de parceria que a gente está apoiando é a revisão do plano de manejo do Parque Estadual do Rio Doce. O plano de manejo, né, antes de tudo, o Parque Estadual do Rio Doce é uma unidade de conservação, é um tipo de unidade de conservação, e as unidades de conservação precisam ter um plano de manejo. O plano de manejo nada mais é do que a principal ferramenta de gestão de uma unidade de conservação. Então, o plano de manejo define ali o propósito da unidade de conservação, quais são os recursos e valores fundamentais que podem estar ameaçados e que precisam ser protegidos ou fortalecidos na unidade de conservação e fazem, né, o parque ser o que é. Também define o zoneamento do parque, define as normas gerais, normas específicas. Então, de fato, é uma ferramenta que é para ser utilizada no dia a dia do gerenciamento de uma unidade de conservação como o Parque Estadual do Rio Doce. O PERD tem um plano de manejo aprovado em 2003 e agora a gente está, então, fazendo a revisão dessa ferramenta. É um processo muito construtivo, de muita qualidade, né? E ele está seguindo o roteiro metodológico do ICMBio, né, que prevê um processo participativo, né, dessa construção dessa ferramenta tão importante. Então, a gente teve, no início desse ano, diversas reuniões preparatórias, a Univale participou ativamente nisso, né? E a gente teve também em abril a oficina de revisão do plano de manejo, que a Renata também representou a Univale, e agora estamos, né, no processo de finalizar a consolidação de tudo que foi construído conjuntamente com os diversos participantes que estiveram presentes, e aí representando, né, setor público, privado, sociedade civil. Foi uma representação bem diversa e de qualidade. E agora esse documento está sendo construído, né, consolidado, que foi construído conjuntamente com todos lá. Depois, né, os participantes até recebem, né, esse documento, e aí depois ele vai para aprovação e tudo mais. Então, é um processo que vamos aí até o final do ano. Queria só, talvez, acrescentar, Marina, um fato que acho que a presença da Renata durante essas várias oportunidades é demonstrativo, né? É demonstrativa. Os parques, e também o Parque Estadual do Rio Doce, eles, por muitos anos, foram áreas que se fecharam um pouco para o entorno, né, para quem estava em volta, porque tem aquele foco da proteção. Então, a leitura sobre o turismo, sobre usos de várias naturezas, mesmo de cientistas, muitas vezes foi mais truncado, né, mais difícil do que deveria ser e do que deverá ser também no futuro. Isso porque a lógica era uma lógica que era mais vigente antes de conservar e ponto, né? Então, não digo que seja o caso do Parque do Rio Doce, mas vários parques foram criados com esse objetivo. Ninguém chegava perto, ninguém ia, só ia o gestor. Isso, obviamente, foi mudando, e você percebeu na história e também no Rio Doce que quanto mais forte é a presença, o conhecimento que a comunidade tem sobre aquela unidade de conservação, por que ela existe, para que ela está lá, é melhor para a própria conservação, né? Se você não conhece aquilo, você não tem nem por que ligar para aquilo, e, portanto, todo o processo de construção ou de revisão desse plano, como dos outros produtos que estão sendo previstos nesse termo de parceria, eles têm esse objetivo de aproximar a sociedade. Estar aqui na Univale com vocês, que tem uma pegada super forte, né, com a comunidade, com trabalhos específicos que atendem a comunidade, mas que levam informação, para nós é super essencial, muito legal, porque exatamente faz essa ligação entre aquilo que a gente está tentando construir com o IEF, que é trazer a unidade de volta para um convívio da sociedade, dentro, claro, das regras que são estabelecidas, mas que são regras bastante fáceis de serem cumpridas e conhecidas. Cissa, uma coisa bem interessante, né, dentro dessa sua fala é que é a riqueza, né, tanto do assunto, do projeto, né, então a possibilidade de envolver, por exemplo, os estudantes. Eu falo como coordenador do curso de Engenharia Civil e Ambiental, né, eles conhecerem o que é um plano de manejo, qual que é a importância, quais são as características, a capacidade, a quantidade de informação que tem ali. Isso vai assim ao encontro de diversas disciplinas. Então eles podem ver, né, perceber na prática o que é isso, a importância disso e fazer parte. Então é muito bom estreitar esses laços, né,
entre academia, né, o Ecos, o parque. O parque ele não morre ali nos limites do parque, né? Então, isso assim, essa abrangência, a importância dele é muito importante. E, como você falou, colocar isso para a comunidade, para a sociedade, isso é super importante, né? E é o nosso papel aqui como universidade. E aí boa parte das pesquisas quando eu comecei, nas primeiras vezes, né, que fui ao parque, fazer pesquisa biológica mesmo, assim, né? Então a gente entrava, pedia um monte de licença, preenchia um monte de documento e coletava as informações lá dentro, publicava numa revista científica e a coisa ficava ali, né? Bem por pesquisadores para pesquisadores. Na medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que isso é super importante, né? Eu diria que é essencial, mas não é suficiente. É tão essencial quanto insuficiente, porque a gente precisa mesmo envolver as pessoas nesse processo, né, de conhecer o parque, até porque as pessoas conhecem o parque. A gente está vendo isso, assim, como que a gente, enquanto pesquisador, a gente tira uma foto do lugar. Você vai lá, tira uma foto e vai embora. Mas as pessoas que estão ali, elas vivem o lugar, então elas conhecem as coisas e tal. Então, nessa experiência aí de discutir o plano de manejo, da oficina, né, a gente via que tem espécies ali que muitos pesquisadores não têm registro, não sabem como tá e tal, e aí, de repente, a gente vê os meninos das escolas, das cidades que vivem no entorno do parque, tem foto daquele bicho, daquele, né? Então, assim, como que as pessoas conhecem, porque elas estão ali todo dia, né? Então, assim, fazer pesquisa junto com essas pessoas é muito importante. E aqui eu estou dizendo de fazer pesquisa com as pessoas. Eu não estou falando de fazer pesquisas sobre as pessoas e não estou falando de fazer pesquisa para as pessoas, mas é fazer junto mesmo, né? Porque eles são detentores de conhecimento. Ainda que a gente tenha ferramentas de sistematização, a gente aqui, estou me colocando como cientista, como pesquisadora, né? A gente tem ferramentas de sistematização, né, formas de testar o quão confiável é aquela informação e tal. Mas as pessoas, e na medida que esse conhecimento que elas detêm é valorizado, né, elas passam mesmo a se perceber como parceiras nesse processo de conservação. Porque, de fato, elas sempre foram. Né? Assim, se não tivesse algum tipo de cuidado dessas pessoas que moram perto do parque, com o parque ele não existiria. Exato. Então, assim, às vezes a gente fica preocupado, né? Porque de fato acontecem, né? Caça, pesca, essas coisas que são ameaças também. Mas o fato é que se essas pessoas que moram ali fossem tão nocivas para o parque, ele certamente não existiria como existe. Então, se ele existe como existe, é porque, de alguma maneira, essas pessoas estão protegendo aquele que está ali. Né? E aí a gente entender como que se dá esse processo e zelar para que esses aspectos que interessam a conservação sejam otimizados, né? Seja valorizado e seja melhorado. E os aspectos que podem ser entendidos como ameaça, né, sejam reconduzidos, né, aí a gente tem como melhorar o processo de conservação e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Acho que é aí que está a grande sacada. Né? Todo mundo está fazendo coisas que são importantes, mas a gente precisa, nesse momento, fazer a virada, que é entender como combinar essas peças para o quebra-cabeça ser montado. Né? Então, eu acho que concordo plenamente com o que você diz, Renata, e acho que um ponto importante também de falar sobre o parque, né, especificamente nesse tema sobre a pesquisa, ele é um dos parques mais pesquisados que existem. Assim, a quantidade de publicações, seja em congresso, seminário, artigo científico, tese de doutorado, dissertação de mestrado, é enorme, né? Tanto que dentro da nosso trabalho, enfim, são muitos trabalhos que a gente precisa fazer, mas um deles, por exemplo, é a organização de todo esse acervo e essa disponibilização de forma mais fluida às pessoas que gostariam de conhecer o parque em suas diferentes áreas, diferentes visões que foram construídas ao longo dos anos sobre essa unidade de conservação. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, que forma a gente consegue fazer isso
sem que seja algo que seja somente feito para pesquisadores, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem nesse processo, porque o parque, óbvio que ele tem toda essa local de pesquisa e vai continuar tendo, e a intenção é que assim seja. Isso é um dos objetivos, né, de uma unidade de conservação de produção integral, mas é também a possibilidade de um território educador, né, que ele seja esse território educador de forma mais consistente, com instituições da região que façam esse diálogo, né, com o Parque Estadual do Rio Doce e tudo que ele está se colocando, né, enquanto importância que ele tem para a bacia do Rio Doce. Então, acho que são pensamentos que nos norteiam, e nós, não só nós, obviamente, né? Quando eu falo nós, eu estou falando equipe do termo de parceria, que quer dizer os funcionários do IAF também, que estão atuando junto com a gente nessa construção, né? Acho que isso é importante colocar, e até por isso, esse é um dos motivos que estamos aqui, da Univale. E acrescentar que, talvez para muita gente, olhar um parque natural, como é o Parque do Rio Doce, a pessoa fala, isso aqui é coisa para biólogo, coisa para ecólogo. E não é. Os biólogos, os ecólogos têm normalmente um certo apreço por esse tipo de lugar, mas advogados, engenheiros, pessoas da saúde, todos esses conhecimentos, eles podem se aproveitar desse laboratório, né, vivo, como também o laboratório vivo se aproveitar desse conhecimento que vem dessas outras áreas. Então, para citar alguns exemplos bem óbvios para a gente hoje, o parque tem uma quantidade enorme de estruturas que foram feitas para administração, para visitação, para recepção, né, de pesquisadores, e essas estruturas muitas vezes não foram feitas olhando para um ambiente natural que tem características específicas de umidade, de terreno, de coisas do gênero, e muitas vezes o gestor tem que administrar esse ativo que se perde muito rapidamente no tempo porque não foi construído olhando para o lugar com aquele tipo de ambiente que aquele lugar possui. Então, para o pessoal da engenharia civil, né, seria muito legal, por exemplo, avaliar aquelas estruturas, como é que elas podem ser feitas de uma maneira que elas possam durar mais, que sejam mais receptivas para quem vai utilizá-las e assim por diante, né? E muitos outros tipos de ferramentas podem sair de lá para usos que muitas vezes podem parecer completamente fora das áreas naturais, mas que se a pessoa tiver um olhar um pouquinho diferenciado, ela vai achar por onde ter um bom projeto de pesquisa ou, enfim, um projeto de extensão que se utilize desses conhecimentos também, né? E acho que isso também nessa nossa relação que está começando a ser construída tem um potencial enorme, porque uma universidade desse tamanho, com tanta gente, com tantos cursos, haverá de ter muito, muito campo aí para explorar para uma ação conjunta. Né? Exatamente. E aí eu puxo assim, umas palavras que são chaves, né, que é participação, questão da, né, qualquer trabalho que é participativo é fundamental. E aí vão achar que eu estou vendendo peixe aqui, mas não tem jeito de fugir dele. Eu vou confesso que é o queridinho aqui, eu vou para o LEIAS, né, que é nosso laboratório cidadão, que justamente trabalha essa questão de participação da comunidade, né, da sociedade com ciência. Então, ter dado não é ter informação, né? Então, fazer com que essa informação chegue, né, no formato certo para quem precisa ler, ouvir, entender, é super importante. É o papel da engenharia. Aí o exemplo lá dos alojamentos do parque, por exemplo, né, a engenharia civil pode sim contribuir com a questão de conforto, com a questão, né, de estrutura em si, como é que foi, né, para quê? Exatamente, durabilidade, sustentabilidade mesmo da construção de uma forma geral. Então isso é um exemplo claro, que é visível, né? Então, assim, tem muitas particularidades que cabem nesse universo que está dentro dentro das universidades. Então, essa parceria, esse estreitamento de laço é fundamental, né? E não tem um ganhador, né? Não é, eu estou aqui como curso da engenharia civil ambiental, não é isso. Ganha todo mundo, né? Então, essa mensagem de passar aqui, qualquer contribuição que a gente faz, por exemplo, uma unidade de conservação, o retorno é para todos, isso é vital, né? Então, é importante passar isso. Então, são vários detalhes, né? Vocês têm muito mais conhecimento do parque do que eu, mas assim, a gente podia listar aqui inúmeras, né, possibilidades
e esse podcast ia virar uma minissérie, porque não acaba aqui não. Isso é uma coisa que a gente escuta muito da gestão do parque, né? Que o parque é isso, tem um rol enorme de pesquisas, mas produz muito conhecimento, é um território educador, mas como que tudo isso que é produzido ajuda na gestão do parque, por exemplo, né? Tem questões do dia a dia que, putz, a calha de novo da casa, será que, né, é um retorno até para a gestão, de como que gerir melhor essa unidade de conservação nos seus diferentes aspectos, assim, né? E pensando, não especificamente disso, mas voltando um pouco na questão da pesquisa e com o laboratório, que você fala que não, mas é o queridinho. Dentro, né, do nosso trabalho, uma das nossas construções que estão em processo, né, a gente está debatendo e conversando com o IEF, ainda besuntando de que forma vai seguir, é o plano de pesquisa e monitoramento da biodiversidade do parque. Né? O plano de pesquisa, uma das orientações, né, para ser construído, ele tenha também esse aspecto da ciência cidadã em sua construção. E eu acho que isso já é uma pequena amostra do que não é só fazer um plano que a gente vai olhar, achar bonito, deixar engavetado. E também acho que é importante colocar que o plano de pesquisa ele é diretamente ligado ao plano de manejo que a Marina estava falando. Porque a Marina vai falar um pouco melhor dos dados necessários, não todos. Necessidade de dados e planejamento. Exatamente. Não vou abordar esse tema. Mas o plano de pesquisa ele é um desdobramento desse plano de manejo e também que coloque como próximo dessa realidade local do parque, né? Atrair essas pessoas que são do entorno, que isso fortaleça essa relação. Mas especificamente sobre essa necessidade de dados eu passo para a Marina a fala. Quer que eu vou explicar? Então, como eu falei, né? O plano de manejo olha ali para os recursos e valores fundamentais do parque. E aí a gente... Uns exemplos do que são esses recursos os recursos e valores fundamentais, por exemplo, o sistema lacustre, né? O sistema de lagoas, o próprio maciço de vegetação. Então, né? Esse tipo de ativo. De ativo, ótimo palavra. Ativos ambientais. E aí, né, no momento ali da oficina, os participantes se debruçam sobre esses recursos e valores e fazem uma análise sobre eles. Então, como que está o maciço de vegetação, né? Esse ativo do parque está ameaçado, está estável, está ok? Quais são as ameaças? O que é possível fazer para melhorar? O que falta? O que pode contribuir para conservar esse recurso e valor? E daí surge a necessidade de dados e planejamentos. Olha, a gente não tem dados sobre as aves, por exemplo, status de conservação das aves. Estou dando um exemplo aqui. Então, isso é uma necessidade de dados. Ou é necessário criar um plano de pesquisa, uma necessidade de planejamento, um sistema de gestão, enfim. E aí isso depois é priorizado, né? Os participantes olham para aquilo tudo, prioriza, e aí os planos seguintes, as ações seguintes da gestão, pega ali o nosso plano de manejo, né? E olha, bom, isso aqui é prioridade, a gente avaliar a conectividade do parque com os remanescentes de vegetação do seu entorno. Então, e aí o plano de pesquisa vai olhar para isso, vai beber do que foi construído ali conjuntamente com os participantes. Sim, e olha para isso e além disso também faz um diagnóstico também do que já existe conhecimento. Porque eu acho que é importante ter isso em mente também, né? Um parque tão pesquisado há tantos anos, por tantos olhares, de tantas universidades, tem muito conhecimento gerado. Só que, por vezes, esse conhecimento ele vai ficando, né? Então, a gente construir e relembrar as várias fotos, né, que os pesquisadores tiraram, a gente vai construir essa narrativa, entre aspas, né, acadêmica do que já foi feito no parque, para também entender o que ainda é uma lacuna, né? O que ainda não existe de resposta sobre determinado assunto. E até que ponto esses buracos, né, eles também se encontram com essa necessidade de dados que foi, né, algo que foi trazido na oficina de plano de manejo. E para suprir essas lacunas é super importante fazer pesquisa junto com as pessoas, que elas assim com as mais diversas pessoas que frequentam, que habitam o parque, porque elas é que estão ali todo dia, né?
Então, assim, inclusive, a gente pensa, né, o pessoal que gosta de fazer passarinhada, que vai avistar a ave. Eles ficam ali todo dia, naquela paixão, naquele, né, gostam do negócio e tal, ficam ali olhando, aquela paciência. E eles conseguem ver coisas, entender e, né, saber, porque eles vão aprendendo. E aí a gente, é função mesmo, né, nossa, de pesquisador, juntar isso, né, o que o turista vê com o que o morador vê, com o que o pesquisador vê, e transformar isso em algo que seja útil para o manejo. Né? Acho que vocês trabalham certamente aqui, eu não lembro o termo em português, que também é bem conhecido, mas hoje em dia se tem um olhar mais integrado, né, sobre, por exemplo, One Health, que se fala, né, saúde integrativa, não sei se é o termo correto, que é exatamente esse olhar sobre o ambiente, a pessoa e os animais, no sentido amplo da palavra, mas buscando exatamente trazer para junto das pessoas o seguinte: se o ambiente não está saudável, eu como indivíduo não estarei saudável, assim como aquilo que me cerca mais diretamente também não estará, e assim por diante. Então, há várias formas, como você estava apontando, Renata, de trazer não só o conhecimento acadêmico, mas o interesse das pessoas para dentro desses territórios, exatamente porque eles têm respostas a dar, mostrando que ou está indo bem ou está indo mal. Né? Então, a gente comentava aqui um pouquinho antes de começarmos, houve um momento aí recente da nossa história que vários macacos foram acometidos de febre amarela e morreram. Muita gente, sem saber, acabou matando macacos até, achando que eram eles os transmissores, quando na verdade não eram. Né? E a febre amarela, obviamente, afeta as pessoas. Então, saber desse ambiente, né, conhecer esses recursos e valores, se estão bem, se não estão, como é que a gente pode ajudá-los a se manterem bem, para que nós também nos mantenhamos bem, e tudo mais que está envolvido nisso, é papel dessa relação, né, da pesquisa com o envolvimento da sociedade, do resultado prático, que apoia a gestão, que apoia outros aspectos da vida cotidiana das pessoas, né, ligações com as próprias prefeituras, ou mesmo com secretarias específicas. Então, a gente tem que conseguir, a nossa expectativa, em grande medida, conversando com vocês que têm uma capacidade de percolação das informações tão grande, né, e disseminação tão grande, é de falar: gente, isso aqui é de todos nós, não é para ficar lá parado, largado, é para se conhecer, é para se vivenciar, para aprender e para também demonstrar o que a gente sabe, para que aquilo fique para nós sempre num bom estado de conservação. Por isso que a ciência cidadã ela é tão bacana, porque assim, se a gente pensar a ciência tradicional feita por cientistas, ela é feita num lugar, com um tipo de pessoa, com um olhar, uma linguagem e tal, que, né, é importante. E aí, daí um tempo, vem os projetos de extensão que tentam romper com isso, né, que é levar... mas ainda é diferente, porque a ciência cidadã, ela encurta esse caminho. Né? Então, você tem ali a extensão, a educação, que vai se propor a divulgar o que é produzido pelos cientistas, ou ensinar as pessoas. E aí você vai ensinar para as pessoas coisas que elas já sabem. Então, assim, e aí o negócio vira uma, meio que, em muitas situações, vira uma disputa mesmo. Assim, e as resistências vão se reforçando, os muros vão ficando cada vez mais altos entre a universidade e as pessoas, e a ciência cidadã ela se propõe, né, a isso, a partir dos problemas reais das pessoas, ou no caso do IF, os problemas reais do IF, quais que são realmente as demandas. E aqui eu não estou... porque um risco que se corre ao ouvir isso é dizer assim, então a pesquisa básica não serve, a gente tem que resolver os problemas das pessoas. Não, não é sobre isso. Pesquisa básica feita por cientistas profissionais, ela continua tendo o lugar dela, continua sendo importante. Mas a ciência cidadã, produzida junto com as pessoas, ela pode encurtar essa distância entre o que o cientista profissional faz e o conhecimento, né, que as pessoas têm, seja o conhecimento cotidiano, seja o conhecimento tradicional, né? Então, assim, você encurta, porque você faz numa pegada só um processo onde o cientista aprende com as pessoas aprendem com o cientista e funciona, né? Você encurta, porque
porque é um processo que, além de produzir o conhecimento científico, ele educa. Né? Ele educa tanto ao pesquisador quanto ao cientista cidadão. E ele empodera as pessoas, né? Porque é aquela coisa, o cara não sabe que está sendo degradado o rio na frente da casa dele porque ele não consegue qualificar o que está acontecendo ali e mudar. A hora que ele tem essa experiência, né, de compreender o que ele já sabe que está mudando e ele entende por quê e aonde isso vai chegar, né? Ele consegue cobrar melhor das autoridades, enfim, não importa quais, aquilo que precisa ser alterado, precisa ser cuidado. Então, acho que esse encurtamento ele ainda é mais impressionante porque ele encurta essa distância que a gente tem entre o que nós achamos que podemos fazer enquanto indivíduo e o que nós queremos que o poder público nos ajude e nos deve acrescentar como indivíduos e como sociedade também. Exatamente. Então, eu acho que não tem por onde. A experiência tem uma experiência recente nossa com os meninos do ensino fundamental, quando o projeto estava sendo concluído, era um projeto sobre vetores aqui, né? Preciso dizer também que o LEAS, ele é coordenado pelo Hernani, por mim e pelo professor Sérgio, que é da UFOP, que tem feito uma investida forte no estudo de vetores e One Health. E aí ele vem, na verdade ele trabalha mais na pegada de EcoHealth, mas aí é outra discussão. Então ele vem, os meninos, quando o projeto está caminhando para a culminância, em vez deles perguntarem, né, quanto vale, qual a nota, não sei o que, eles dizem assim, mas nós precisamos ir lá na zoonose conversar sobre isso. Então é diferente, né? É uma outra. Você vê que você está formando o sujeito, em vez de dar nota, você está formando ele mesmo para atuar como cidadão. Então é isso. E é por aí que a gente se pretende, assim, como uma ciência que contribua, uma ciência capaz de ouvir os cidadãos e contribua para o fortalecimento desse processo de participação política e cidadã. Caramba, viu, gente? Eu não sou mita pessoal de casa, mas o papo ele fluiu tão bem, ele rendeu tanto que deixei o protagonismo com os nossos especialistas. E pode não parecer, mas já passamos dos 40 minutos de bate-papo, conseguimos conversar um pouquinho sobre o Ecos, trazer também para um contexto mais regional do nosso Parque Estadual do Rio Doce, falar do LEAS aqui da Univale, desse trabalho que é importantíssimo, principalmente com essa galera do ensino fundamental, ensino médio, que é o nosso futuro. Então agora é aquele espaço no nosso Betoneira, espaço para aquele recado final, o pessoal do Ecos fiquem à vontade, se quiserem falar alguma coisinha, também deixar alguma rede social, onde o pessoal pode encontrar vocês, algum contato, quem tem se interessado, quer saber mais sobre esse projeto. Então eu passo a palavra para vocês, se quiserem se despedir, fazer um agradecimento, dar um recado final, fiquem à vontade. Acho que eu vou começar, mas não vou terminar, não vou encerrar. Primeiro acho que obviamente agradecer demais a professora Renata e a professora Hernani que nos deram essa oportunidade que não contávamos, mas que adoramos certamente, ficará marcado aqui na nossa história, e convidar aos outros professores da universidade e aos alunos, né, que de fato procurem conhecer um pouco mais o ambiente, né, do Vale do Rio Doce, para além daqui de Governador Valadares, mas especialmente olhando para o Parque Estadual do Rio Doce, é uma joia da coroa, como a gente fala, e que é nossa, né? Não é só de quem está aí em volta, e que faz parte da vida da gente na história, faz parte da vida da gente no presente e vai fazer no futuro. Então é preciso que a gente se aproprie no bom sentido desse espaço e de tudo que acontece lá, e a gente convida todo mundo que queira, depois o Lucas e a Marina dão os endereços que eu nunca guardo, a fazer parte dessa história que a gente está construindo, né? Junto com o pessoal do IF, especialmente, né, com eles que estão há tanto tempo lá e dirigindo a unidade, mas a todos os professores mesmo, como a gente mencionou muito brevemente aqui, tem espaço de conhecimento e desenvolvimento de pesquisa para qualquer área, basta, né, olhar um pouco lá e vai se achar um caminho interessante. Isso vai ajudar demais a gestão e vai ajudar a todo mundo no futuro. Obrigada, viu? Obrigado, Cissa. Já nos agradeceu de forma geral. Não preciso, faço minhas palavras da Cissa, mas também coloco os endereços para vocês acompanharem o que a gente faz
ao longo, né, do nosso trabalho junto com o Parque Estadual do Rio Doce. Então, a gente tem o Instagram do Ecos Brasil, que é @ecosbrasil, tudo junto, Ecos com K, Ecos Brasil, e o Instagram também do parque, é @parque.riodoce. Então, todas as ações que a gente, né, faz juntamente com o IEF e a gestão do parque sempre são relatadas lá. O Fernando, que veio aqui, está relatando, já está relatando esse processo. E fica o convite para também quem não conhece o Parque Estadual do Rio Doce ir ao Parque Estadual do Rio Doce e entender assim, o que é exatamente que a gente está falando. Porque acho que quando entrar em contato com toda a diversidade que há no lugar e a beleza que ele proporciona, né, talvez ele entenda melhor a sua importância. Bom, não tenho mais nada a dizer, só agradecer, foi ótimo, adorei. Site do Ecos. Site do Ecos. www.ecosbrasil.org. E lá é importante porque todo esse processo está registrado lá, qualquer pessoa, professor Hernani, Renata, o Jonatas, qualquer um que queira saber como as coisas estão andando, todas as informações estão lá, fáceis de acessar. A ideia é essa, transparência, para que os cidadãos que, né, têm que se beneficiar disso possam saber onde que estão todas as coisas. Muito bom, isso mesmo. Exato. Inclusive essa participação que ela vai estar relatada no relatório trimestral que nós viemos aqui conversar com vocês. Muito bom. Então, o Eu papel... quero fazer uma propaganda. Então, faça. Posso? À vontade. Então, bom, antes de mais nada, agradecer vocês, né, por terem aceitado o convite. Quero mandar um abraço gigante para todo mundo do parque, dizer que esse convite para que as pessoas conheçam o parque, ele é um convite sem perigo de errar. Quem se dispuser a ir conhecer o parque, né, agora... vai ser muito bem recebido, porque a gente sempre é muito bem recebido, é fácil chegar lá e tem alojamento, quem gosta de acampar tem camping, então tem toda uma infraestrutura e tem um povo bacana que trabalha lá, que recebe a gente, sempre. Mas eu quero fazer uma propaganda que quem quiser fazer ciência cidadã, quem quiser pesquisar sobre o parque, participar desse processo, as inscrições do mestrado estão abertas para as próximas turmas, então pode entrar lá no site da Univale e pesquisar mestrado em gestão integrada do território, que vai encontrar lá as informações também para participar desse programa. Muito bom. Eu só tenho que agradecer de coração, né, o papo está sendo e ainda será, né, bem interessante, tá? Prazeroso, né? É um assunto que particularmente me interessa muito, né? E uma satisfação recebê-los aqui na Univale, né? As portas estão abertas. Um detalhe, é bom deixar isso gravado. Nós conversamos com a reitoria, né? Ela justificou a ausência por ser final de semestre, tá processo de formatura, enfim. E aí mandou um oi, um abraço, né? E deixou assim à vontade. Só pediu que a gente mostrasse a universidade como um todo. É o que nós estamos fazendo. E muito obrigado pela participação, tá? É isso. Muito obrigado. Obrigada. Só passar alguns recados finais também. Todos esses endereços que o pessoal passou aí, site, rede social, vai estar na descrição desse vídeo aqui. Então, se você tiver interesse, corre lá para conferir. Deixar um agradecimento aqui ao pessoal do Ecos que veio nos fazer a visita, conheceu a nossa rádio. É algo muito importante que vocês falaram durante esse episódio, é sobre os dados virarem informação. E com isso eu deixo aqui o nosso espaço, nossa rádio sempre aberto para quando vocês precisarem. Vocês têm uma ponte incrível aqui com nossa turma de comunicação, com o professor Hernani, que está sempre em contato com a gente, sempre trocando essa ideia. Então eu deixo aqui as portas abertas para vocês, a nossa Univale, Universidade Comunitária. Então, sempre que precisarem, que quiserem divulgar algum projeto, alguma inovação, podem contar com a gente. Agradecer também a presença do professor Hernani, professora Renata, mais uma vez aqui no nosso Betoneira. E agradecer também a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio. Não se esqueça de deixar o seu feedback, compartilhar nas redes sociais. E eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço, valeu!